E aí pessoal, boa noite, dando prosseguimento aqui à nossa disciplina de variável complexa, né? Alguns tópicos que a gente está gravando aqui para o canal da licenciatura em matemática do IFCE. E hoje a gente vai falar um pouco sobre uma fórmula muito conhecida em matemática, né? A fórmula de Euler, né? Para números complexos é elevado a i θ igual a cosseno de θ mais i seno de θ. Esse é o número de Euler. O i, a unidade imaginária dos números complexos, e θ aqui um ângulo qualquer. Ok? Na verdade, os próximos 3 vídeos de variável complexa que a gente vai trabalhar, todos vão trabalhar a mesma temática. A gente vai trabalhar algumas aplicações sobre a fórmula de Euler. E para cada uma delas eu vou apresentar uma demonstração diferente. Tem a demonstração clássica, que a gente vai fazer em algum momento, que é aquela demonstração no qual a gente usa o polinômio de Taylor, né? Usando aquela expansão de Maclaurin em torno do zero. Esse vídeo em particular a gente vai começar de uma forma diferente. A gente vai fazer por EDO. A gente vai reescrever isso daqui de forma que a gente tenha uma EDO de primeira ordem, ok? Então, para instigar aqui a nossa justificativa, a gente sabe que dado um número complexo z, a princípio você o escreve na sua forma algébrica da forma a mais bi, onde esse a e b são números reais e esse i é tal que i ao quadrado é igual a menos 1, ok? Forma algébrica de um número complexo. Mas a gente também sabe que se a gente observa esse número complexo lá no plano de Argand-Gauss, né, aqui o eixo real, aqui o eixo imaginário, então dado um número complexo de parte real A e parte imaginária B, você tem um afixo aqui, que é um ponto AB. Vale lembrar que o conjunto dos números complexos ele é o isomorfo ao R2, né? Então a gente consegue fazer essa associação aqui porque o conjunto dos números complexos ele é isomorfo ao R2. E a função para você provar que esse isomorfismo é verdade não é, inclusive, nem tão difícil. F de z igual a AB, que eu levo um número complexo no seu par ordenado. Aí você mostra que isso daqui é uma aplicação injetiva. Bom, então, dado um número complexo no plano de Argand-Gauss, você vem aqui e observa essas duas grandezas geométricas. Esse segmento aqui, que sai da origem até o afixo AB, chamar aqui esse comprimento de ρ, que no meu caso eu vou chamar de módulo, e esse ângulo θ aqui que eu vou chamar de argumento. Um teorema de Pitágoras nesse triângulozinho, que é um triângulo retângulo, você tira aqui ρ quadrado é a quadrado mais b quadrado, portanto ρ é a raiz quadrada de A2 mais B2. Essa é a fórmula do módulo de um número complexo. E observado esse triângulo aqui, você tem que o cosseno de θ ele é A sobre ρ e o seno de θ é B sobre ρ. Isso daqui é o argumento, ok? Então, dado o número complexo da forma z igual a mais bi, isolando a e b nessas equações aqui do argumento, você vai ter ρ que multiplica cosseno de θ mais i seno de θ. Okay? Qualquer livrinho de ensino médio você encontra essa demonstração. E é justamente por isso que eu vou observar quem é esse camarada dentro do parêntese aqui. Vou chamá-lo de f θ, porque essa expressão é uma função de θ, né? Cosseno e seno, como nós já sabemos, né? Funções que, dentre outras coisas, periódicas, limitadas, e para o que nos interessa hoje, elas são funções do tipo C infinito. Ou seja, elas têm derivadas contínuas até a enésima ordem. Na verdade, né, de ordem infinita. Então, agora a gente vai estudar um pouco sobre essa função f θ igual a cosseno de θ mais i seno de θ. Pessoal, é fácil ver que f de 0 vai ser cosseno de 0 mais i seno de 0, que inclusive é 1.
Ok? Então eu tenho um valor pontual aí, uma condição inicial, ou como aquele livro de EDO do Boyce de Prima fala, é uma condição de contorno. Então, vamos pensar, guardar essa informação e observar o seguinte: se eu chamar essa função de y é igual a cosseno de θ mais i seno de θ, eu sei que quando θ é 0, o y é 1. Vou guardar essa condição inicial aqui e vou observar essa expressão. Como cosseno e seno são funções de classe sem infinito, eu vou derivar essa função com respeito a θ. Observe que y também é uma função sem infinita, porque ela é uma combinação, né, de funções sem infinito. Então, derivando y com respeito a θ, dy dθ vai ser igual a derivada do cosseno menos o seno, derivada de seno é o cosseno, a unidade imaginária é constante, né? Então eu repito na derivada, e aí eu chego a essa expressão. Nesse momento, vale lembrar o seguinte: dy dθ é igual. E essa expressão aqui eu posso reescrever. Aqui é menos 1, eu posso escrever i ao quadrado, seno de θ, mais i seno de θ. Ok? Perdão, gente. Derivada de seno é cosseno. Vou só ajeitar aqui. Cosseno de θ, cosseno de θ. Agora ficou bonitinho. Borrado, mas ficou bonitinho. E observe que aqui a gente vai ter dy dθ igual. Colocando o i em evidência, fica i que multiplica seno de θ mais cosseno de θ. E agora observe que essa expressão que tem dentro do parênteses é justamente essa daqui, ó. Então eu posso colocar isso daqui como sendo i, y. Logo, eu vou ter a seguinte EDO: dy dθ é igual a i, y. Fazendo separação de variáveis, eu vou chegar no seguinte: dy sobre y é igual a i dθ. Ok? Aplicando separação de variáveis aqui. Bom, aplicando a integral aqui, integral de dy sobre y é igual. Esse i é constante, então vou tirar da integral. Integral de dθ. Bom, gente, integral de dy sobre y, todos nós sabemos que é o logaritmo natural de y. Então fica logaritmo de y igual a i, e a integral de dθ é θ, mais uma determinada constante c de integração. Observe que essa constante aqui, ela é zero, porque eu sei pela condição inicial que quando y for 1, o θ é zero, e vice-versa, né? Então, aplicando aqui, logaritmo de 1 é igual a i vezes 0 mais c. O logaritmo de 1 é 0, então fica 0 igual a c. Portanto, a condição inicial aqui é c. Logo, a gente vai chegar no seguinte: ln de y é igual a i θ, já que aquele c é 0. Aplicando a exponencial aqui, exponencial do logaritmo de y é a exponencial de i θ. E aí, como você tem exponencial elevado a logaritmo, são funções inversas, então isso daqui dá só y, então vai ficar y igual a e elevado a i θ. Só que o y a gente tem lá desde o começo conhecido, né? Esse y lá do começo é o cosseno de θ mais i seno de θ. Portanto, e elevado a i θ, que seria o nosso y, ele é cosseno de θ mais i seno de θ. E está aqui a nossa tão querida fórmula de Euler. Então, cosseno de θ mais i seno de θ, que é aquela expressão que determinava a forma polar de um número complexo qualquer, pode ser expressa por essa exponencial neperiana aí, né, com expoente complexo a princípio. Então isso é uma coisa bem legal, inclusive. Bom, e com isso a gente consegue encontrar aquela relação de Euler, né, tão bonita. Se você faz em particular θ igual a π, você vai ter E
elevado a iπ igual ao cosseno de π mais i seno de π. Ou seja, E elevado a iπ é igual, cosseno de π é menos 1, seno de π é 0, portanto, menos 1. Jogando menos 1 para o outro lado, E elevado a iπ mais 1 igual a 0. Belíssima relação de Euler, né? A base do logaritmo neperiano, né? A exponencial natural, a unidade dos números complexos, o π, o elemento neutro do produto, o elemento neutro da soma. Uma belíssima relação, né? Lindíssima. Bom, isso daqui é um fato interessantíssimo que a gente tem hoje. Mas eu quero um pouquinho mais do que isso. Hoje, nessa videoaula, na verdade, o que eu queria fazer era expandir um pouco um conceito que a gente é acostumado a fazer. Uma função muito boa, contínua, sempre que possível, diferenciável, mas com um campo de descontinuidade um pouco grande demais, e que a variável complexa consegue atenuar um pouco isso. Eu estou falando da função logaritmo natural. Então, a função logaritmo natural... Vamos pensar primeiro na função logaritmo real. Ela é aquela funçãozinha f, né, que vai do conjunto dos reais positivos não nulos nos reais, definida por f de x igual a logaritmo natural de x, né, ln de x. Então esse x aqui ele é muito bom, mas ele é muito restrito, né? Eu só posso usar um cara aqui que seja positivo e não nulo. Então, imagine eu querer calcular o logaritmo de menos 1. Eu não consigo porque em menos 1 a função não está nem definida, né? Mas vamos pensar no seguinte. E se eu expandir o domínio disso? Então, se agora eu imagino que eu possa ter uma função logarítmica definida do conjunto dos complexos, com exceção do zero, indo lá nos complexos. Esticada nessa função. E que eu escreva f de z como sendo o logaritmo de z. Bom, antes eu sabia que o z, que é um número complexo qualquer, ele podia ser escrito da forma a mais bi, na sua forma algébrica. E agora eu vi que ele podia ser escrito na sua forma polar, da forma ρ cosseno de θ mais i seno de θ, mas agora esse camarada do parênteses eu já enxerguei como sendo um exponencial. Então esse z eu vou reescrever como sendo ρ que multiplica e elevado a i θ, ok? Agora eu vou tomar o z como sendo esse camaradinho legal aqui de fazer. E aí, quem é que vai ser o meu logaritmo de z? O logaritmo de z vai ser o logaritmo de ρ que multiplica a exponencial de θ. Só que o logaritmo transforma produtos em somas, então isso daqui vai ficar o logaritmo de ρ mais o logaritmo de e elevado a i θ. Ou seja, ó, logaritmo de ρ. Odécio, esse ρ aqui pode me dar o mesmo problema de antes. Não vai dar porque esse ρ é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então sempre é um número real, né? Positivo. E ele não vai ser zero porque eu já defini a minha função aqui nos complexos exceto zero. Então esse termozinho aqui está sempre muito bem definido, ok? Então, logaritmo natural de ρ mais, e o logaritmo da exponencial, né, função inversa, vai dar apenas i θ. Pronto, agora eu tenho uma forma de calcular logaritmo de número complexo. Então, o logaritmo de um número complexo z é o logaritmo do seu módulo mais i vezes o seu argumento. Então agora a gente já pode pensar em calcular logaritmos de coisas que outrora a gente sequer imaginava, né? Observe que dessa função aqui, da logaritmo natural definida nos reais, para ela definida nos complexos, observe que o único buraco que eu tenho, o único ponto de descontinuidade que eu tenho é o zero. Tranquilo. Então, agora eu ganhei todos os números negativos, inclusive. Então,
como é que eu calcularia aqui o logaritmo de menos 1? Bom, o logaritmo de menos 1 seria, aplicando essa expressão de cima, o logaritmo do argumento do menos 1, como o menos 1 ele é, o logaritmo do módulo, né? Então, o logaritmo do módulo de menos 1, mais i vezes o argumento do menos 1. Então, vou colocar aqui arg, naquela linguagem clássica dos números complexos, arg de menos 1. Então, vale lembrar, gente, que o menos 1, quando escrito lá na sua forma trigonométrica, ele é 1, que é o seu módulo, que multiplica o cosseno do seu argumento. Se vocês aplicarem aquelas formulazinhas de seno e cosseno, vocês vão observar que o argumento é π, então vai ser cosseno de π mais i seno de π. Então, o meu argumento aqui é π. Portanto, voltando aqui ao meu logaritmo, então o logaritmo de menos 1 é igual ao logaritmo no módulo de menos 1, que é o logaritmo de 1, mais i vezes o argumento de menos 1, que é π. Portanto, o logaritmo de menos 1 é igual ao logaritmo de 1 é 0 e i vezes π. Pronto. Já sabemos aqui quem é o logaritmo do número menos 1. O logaritmo natural de menos 1 é iπ, ou seja, é um número complexo. Então, observe que agora a gente ganhou uma ferramenta bem poderosa. Agora a gente consegue calcular logaritmos naturais de números complexos. E aí você pensa, vai ser complicado agora eu construir um logaritmo numa base qualquer. Na verdade, não. Basta que você aplique a boa e velha mudança de base. Logaritmo de A na base B é o logaritmo neperiano de A sobre o logaritmo neperiano de B. Se esses camaradas forem complexos, você aplica no numerador e no denominador essa expressão, e aí você vai ter um quociente de números complexos. Você divide aí multiplicando pelo conjugado e, como diz o popular, morreu Maria Preá. Ok? Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. É uma aplicação bacana aqui da relação de Euler, envolvendo aqui EDO, números complexos, variável complexa, logaritmos e uma expansão do conhecimento da gente, né? Chegamos nessa aula apenas com logaritmo de números positivos e agora somos capazes de calcular o logaritmo de qualquer número complexo, com exceção do zero, ok? Então espero que vocês tenham gostado, a gente fica por aqui e numa próxima aula que nós tivermos sobre variável complexa, a gente vai usar essa ideia de logaritmo para calcular a potência no qual o expoente é um número complexo, já que quando a base é um número complexo e o expoente é um número real, a primeira lei de Moave já é o suficiente para nos dar o resultado. E agora, quando o expoente é complexo, qual seria a saída? Por exemplo, quanto seria i elevado a i? Ou então, quem é a raiz iésima de i, onde o i em ambos os casos é a unidade imaginária? Essa é uma aplicação bacana sobre números complexos nos seus logaritmos naturais, ok? Espero que vocês tenham gostado, curtam o nosso vídeo e até a próxima.